Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas, satélite Eutelsat 8 e também pela internet e demais meios de comunicação, ministros e suas congregações, e também uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje, sexta, 3 de maio deste ano de 2024, temos como tema a segunda dispensação, a consciência, que foi pregado 14 de março de 2015 em Lumbre, Paraguai. Ele usou a escritura de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 4, onde nos diz: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais e nos pôs em lugares celestiais em Cristo, segundo nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Dispensação do cumprimento, em cima ele escreve a eternidade, e do lado esquerdo ele escreve dispensação, abreviado. E nessa outra Bíblia, neste mesmo versículo 10, ele desenha uma estrela de Davi aí à esquerda. No versículo 7 também tinha desenhado uma estrela de Davi. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. A segunda dispensação, a consciência. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem, e uma saudação que o nosso irmão William Souto Santiago pregou no dia 22 de julho de 2008, uma saudação a Villahermosa, México, nos diz: sabemos que tudo vai concluir com uma carpa gigante, uma carpa catedral que foi vista pelo reverendo William Branham, e aí estará a plena manifestação de Deus, chamada a terceira etapa pelo reverendo William Branham. E daí já sabemos que não vai ter nada mais para fazer na terra. Depois do cumprimento da manifestação de Deus em toda a sua plenitude, depois vem a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam que depois de toda essa manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, é que vem a ressurreição. Mas tem eventos aí que acontecem para que a ressurreição se realize. E é essa ida à sexta dimensão, onde Apocalipse 11 estará em cumprimento pleno. E nos diz que no final do seu ministério, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá, os matará. Agora vejam que isso tudo acontece depois do cumprimento dessa manifestação, do cumprimento da visão da carpa. Não pode haver
não pode ter uma ressurreição sem o cumprimento da visão da carpa. E não pode ter uma ressurreição e transformação sem o título de propriedade estar no meio da sua igreja. É por isso que nesse tempo final é que vai acontecer a ressurreição e transformação. E é que ele vai ir à sexta dimensão e recolher aos que estão na sexta dimensão, como foi na primeira vinda do Senhor. Essa ida desse ministério ainda não se cumpriu, o qual Deus estaria operando esse ministério de Moisés e Elias, ir à sexta dimensão e trazer, depois de 3 dias e meio, aos que estão lá. Nesse tempo final, isso vai se cumprir. Vai ter um mensageiro que vai cumprir isso. Agora, se a visão da carpa, o irmão Branham viu pregação, viu chamamento ao altar, viu fila de oração e o ministério operando ali, e hoje temos o cumprimento do que foi visto, de que no meio da igreja estaria uma grande carpa catedral, onde o povo estaria trabalhando para que tivesse e que Deus estivesse dando a conhecer a fé de rapto. E estamos vendo que essa etapa, essa fase está sendo cumprida, pois automaticamente já podemos também identificar o instrumento, o povo, o lugar e tudo, porque é o tempo de ver face a face tudo o que foi refletido, tipificado e visto em sonhos, em visões. Agora todos estamos vendo feito uma realidade essa promessa. E vejam que depois dessa manifestação é que vai acontecer a ressurreição. Por isso, aqui ele continua dizendo: por isso, vejam, por isso é tão importante trabalhar para o cumprimento dessa visão. Pois se essa carpa catedral foi vista pelo reverendo William Branham, ao qual Deus transladou ao último dia, então tem que haver um ministério com um povo que esteja trabalhando nesse projeto. Agora vejam, ele foi transladado a esse tempo final, e vejam aqui na página 469, onde nos diz, em cima, no começo do parágrafo, ou da página, e notaram que disse que um desses anjos era muito estranho, me pareceu muito diferente dos outros. Estava em uma constelação com 3 de cada lado e um em cima, e o que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os outros. Lhes disse que tinha-se um peito robusto e estava voando ao oriente. Aí à direita ele escreve leste. E disse também que me levantou, me ergueu. Se lembram? E escreve: Moisés levantou o filho. Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. E escreve Moisés e Elias e na segunda vinda de Cristo, o qual tem me mantido como uma pergunta em minha mente a minha vida toda. Aí é que ele escreve em pergunta: quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Escreve o nosso irmão William. Amém? Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que tem significado este 7º. Escreve a segunda vinda do Senhor.
Por uma vez em toda a minha vida, tenho orado e tenho clamado diante de Deus. E depois destas últimas reuniões em Phoenix, Arizona, em janeiro, as pessoas que vivem lá podem dizer, eu passei muito tempo nas montanhas e um certo dia me levantei cedinho e fui ao Canyon Sabino, lá há serras grandes e perigosas. Ao subir pelo caminhozinho a pé, aí se encontra com uma divisão no caminho. Por um lado chega lá em cima da Serra de Lemon, o qual é uma viagem de uns 50 quilômetros, e lá tem como que 9 metros de neve em certos lugares nesse tempo do ano, nessa época do ano. Então ali estava eu, muito cedo, antes do amanhecer. Antes do amanhecer, ele foi lá, caminhando por essa trilhazinha, tirando pedras do caminho, e me senti árduo por andar por este outro lado. E ao andar por ali, encontrei com umas pedras jogadas gigantescas que diria mais ou menos 100 metros de altura, e ali entre essas pedras me ajoelhei, coloquei essa Bíblia e esse caderno do meu lado e disse: Senhor, Deus, o que significa essa visão? Significa minha morte? E se lembram que lhes disse? Possivelmente era minha morte, porque a explosão era tão tremenda que parecia me partir. Quantos se lembram de quando eu contei essas coisas a vocês? E eu pensava que possivelmente era minha morte. E lá no quarto eu falei: Senhor, o que é isso? O que quer dizer? É a minha morte? Se é assim, então bem, não vou falar à minha família. Deixa eu ir assim, se a minha obra terminou. Mas vocês também se lembram que eu falei a vocês que ele me deu testemunho que não era isso, senão melhor, era outra parte adicional da minha obra. E aí ele escreve outra parte adicional da obra ou ministério do irmão Branham, é igual da noiva. E desenha uma pedra angular, as eras, e onde diz outra parte adicional da minha obra, ali ele sublinha e circula. E daí outra parte, daí uma seta até a parte da brecha entre a pedra angular e as eras. Ou seja, aí nesse espaço, onde aí já está precursando, vejam, onde ele nos selos, no livro de citações, nas eras, nos fala do fundamento para que alguém mais suba nela, e que também, como João Batista foi enviado, tinha sido enviado para precursar a primeira vinda do Senhor, sua mensagem precursaria a segunda vinda. Agora vejam que ele estava colocado em outra parte adicional da obra ou ministério. E vejam que também foi mostrado quando foi colocado mais acima, nesse lugar onde ele estava olhando para dentro, até para dentro da cortina do templo, olhando até o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. E aí estava observando os dois querubins de madeira de oliveira, forrados de ouro, os quais suas asas cobriam em cima do propiciatório, e as outras asas dos dois querubins tocavam um extremo do lugar santíssimo e o outro extremo. Tudo isso o irmão Branham esteve vendo nessa visão, ao ser transportado
até esse lugar, ele já estava colocado em um lugar que podia ver, veja, desde a sexta dimensão se vê para cá. E quando ele olha e o anjo aponta, está apontando para ele o lugar santíssimo da etapa da era de pedra angular no meio do povo da noiva. Nesse planeta Terra, na realidade, no cumprimento desse templo espiritual. E ele aqui está nos dizendo que esta outra parte adicional da obra, qual e foi precursar a segunda vinda do Senhor. E ele continua dizendo aqui: o Pai Celestial sabe que isso é verdade. Como vocês viram estas coisas acontecer, estes anjos desceram e vindicaram cada mensagem como a verdade. Então sabe se vem de Deus ou não. Foi predito por uma visão, mas eu não podia dizer isso até ter terminado o culto, porque me foi proibido. Foi proibido a ele falar sobre isso, porque ele tinha dito, o anjo tinha dito a ele: disso não falarás nada a ninguém. Agora, veja o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Vamos voltar a ler esse parágrafozinho aqui. Por isso é tão importante trabalhar para o cumprimento dessa visão, pois se essa carpa catedral foi vista pelo reverendo William Branham, ao qual Deus transportou ao último dia, então tem que ter um ministério, um povo que esteja trabalhando nesse projeto, porque não era uma carpa do reverendo William Branham, mas de outra pessoa que tinha um ministério no qual a presença de Deus estava em toda a sua plenitude. E o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também se moveu a essa carpa e ao pequeno lugar, a esse quartinho pequeno, onde ele disse que estava falando a alguém mais acima de onde ele estava. Veja, passamos a 471 do livro dos selos, onde diz, como que na metade da página, um pouquinho mais abaixo: então me levantou e me colocou em um lugar bem elevado, onde vi uma reunião. Parecia uma carpa, um tipo de catedral. E eu olhei, e de um lado parecia que tinha uma caixinha, um pequeno lugar, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima. E ele escreve: quinto Elias, de onde eu estava, sétima era. Foi voando de onde eu estava e ali foi repousar sobre a carpa e disse: te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Aí é que ele escreve: a luz estava falando a alguém. A um profeta ele escreve. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma seta pedra angular. Agora vejam que ele viu que estava falando a coluna de fogo a quem? Ao que Deus estava operando o ministério de Moisés e Elias, lá naquele momento. Nosso irmão William continua dizendo: assim que podemos ver qual será a conclusão da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A segunda dispensação, a consciência. Nos coloquemos de pé e escutemos esse tema, o qual contém muitas coisas importantes, as quais nos abrem mais o quadro do que está acontecendo nesse tempo final, no meio da igreja, que está acontecendo o cumprimento dessa visão.
a segunda dispensação, a consciência. Deixamos conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.